Oi, gente. Hoje eu vou fazer uma maquiagem mais gótica, alternativa, e essa vai ser a minha inspiração. E é isso, vamos pro vídeo. A maldição. Em um sábado à tarde, eu e meu amigo Matt nos reunimos em minha casa para terminar um trabalho escolar, como já havíamos combinado. Minha mãe estava organizando uma venda de garagem e pediu para que fôssemos ao sótão e pegássemos algumas coisas que poderiam ser vendidas por um bom preço. Raramente íamos lá por conter muitas coisas antigas de nossos avós e bisavós que viveram anteriormente naquela casa. Então, o lugar parecia um pouco sombrio às vezes. Apesar do meu receio, provavelmente encontraríamos diversos inquilinos, como ratos e alguns insetos, além da poeira acumulada durante anos. Acabei cedendo ao pedido. Vasculhamos o local durante horas. Encontramos algumas coisas sem muito valor, como alguns livros com páginas faltando, dois telefones velhos, um ferro que pesava por volta de 5 quilos e alguns discos que meu pai havia comprado em uma loja há algum tempo atrás, amontoados em uma sacola, e deve ter permanecido assim desde sua compra, já que nunca o havia visto escutar nenhum deles. Matt mencionou ser fã de algumas bandas estampadas sobre os discos, então emprestei para ele. Encontramos também uma câmera antiga. Tiramos uma foto para ver se ainda funcionava e a botamos junto com o resto. Entregamos as coisas para minha mãe e continuamos. Foi um trabalho cansativo, mas 2 horas depois havíamos terminado. Exatamente uma semana tinha se passado desde a última vez que eu tinha me encontrado com Matt. Nesse dia, a polícia apareceu na minha casa e me fez algumas perguntas sobre Matt e onde eu estava na noite passada. Fui obrigado a responder e quando questionei o porquê daquelas perguntas, fui simplesmente ignorado. Não entendi muito bem, mas simplesmente ignorei. Eu poderia simplesmente perguntar amanhã. Mas isso não aconteceu. No dia seguinte, ele faltou à escola, então resolvi ligar para sua casa para perguntar se alguma coisa tinha acontecido. Foi atendido pela sua mãe, e ao perguntar por ele, a mulher ficou em silêncio por alguns instantes e lhe desligou o telefone. Pensando ter sido algum problema com a linha telefônica, tentei ligar mais algumas vezes, mas foi completamente inútil. Preocupado com o que poderia ter acontecido, decidi fazer uma visita na casa de Matt. Ao chegar na casa, toquei a campainha algumas vezes até ser atendido por sua mãe aos prantos e aparentemente abalada. Comecei a me sentir preocupado ao presenciar aquela cena e passei a rapidamente questioná-la o que estava acontecendo. Depois de alguma insistência, consegui que ela me contasse o ocorrido. Segundo ela, Matt andava estranho há alguns dias, passava o tempo inteiro trancado em seu quarto e não respondia na maioria das vezes que ela o chamava, e quando respondia era extremamente grosso. Depois de voltar ao trabalho às 7, como sempre fazia, a mãe de Matt percebeu algumas gotas de sangue que iam da sala até o quarto de Matt, e ao entrar no quarto, o avistou deitado em uma poça de sangue. Conforme ela me contou, a polícia disse que Matt recebeu 3 facadas na barriga e uma na cabeça. Não havia sinais de arrombamento na casa. Após contar sobre os estranhos comportamentos de Matt de uns tempos pra cá, a polícia concluiu que ele provavelmente estava sendo ameaçado, já que nada havia sumido da casa, e ao atender a porta foi morto. Antes de eu ir embora, sua mãe me entregou a sacola com os discos que eu havia emprestado a Matt há uma semana. Ainda atordoado, voltei para casa. Não conseguia compreender por que alguém teria feito aquilo. Matt nunca deu motivos para alguém odiá-lo a ponto de cometer um ato desses. Deprimido e ainda em choque, passei o dia ouvindo os discos que eu havia recém-readquirido. Alguns eram bem ruins e outros razoavelmente bons, talvez por causa da grande variedade de estilos. Aparentemente, meu pai era bem eclético. Um deles, em especial, me deixou bem curioso. Diferente dos outros, ele não apresentava uma capa e o som que ele emitia era extremamente baixo. Com algum esforço, consegui ouvir a palavra morte algumas vezes, o que fez com que eu classificasse como mais alguma daquelas músicas de rock pesado. No dia seguinte, enquanto eu ia para o meu quarto depois da escola, encontrei a câmera que havíamos entregado à minha mãe, junto de algumas outras coisas que ela provavelmente não conseguiu vender. Fiquei olhando por alguns segundos e lembrei da foto que eu e Matt havíamos tirado na última vez que nos vimos, o dia no porão, e fui a uma loja próxima para revelá-la. Alguns minutos depois, o homem que havia me atendido me trouxe a foto revelada. Enquanto ia para casa, analisei uma coisa bem estranha na foto. No fundo do cenário, havia uma menina de cabelos pretos caídos sobre o rosto. Desesperado, corri para casa. Eu não sabia o que pensar sobre aquilo. Eu queria poder dizer que a foto estava borrada e aquilo ao fundo não fosse nada além de um borrão, mas não.
A foto estava bem nítida e eu sabia o que eu estava vendo. Ao chegar em casa, mostrei a foto para minha mãe na esperança de que ela concordasse comigo e percebesse que havia alguma coisa errada, mas para minha surpresa, ela pediu para que eu me acalmasse e disse que não havia nada na imagem além de Matt e eu. Ao contar o que eu via, ela ficou me olhando. Provavelmente achava que a morte de Matt tinha mexido com meu estado mental e disse que eu precisava descansar. Perguntou se eu queria que ela faltasse ao trabalho e ficasse comigo. Eu falei que não precisava e disse que estava bem, o que era mentira. Fui para o meu quarto e continuei observando a foto. Nada havia mudado. Fitei-a por alguns minutos até que adormeci. Acordei no meio da noite e fui ao banheiro. Por esse breve momento, eu finalmente tinha esquecido sobre a foto e a morte de Matt. Mas ao olhar no espelho do banheiro, percebi uma coisa estranha. Na janela, podia-se observar um rosto. Um rosto que eu posso afirmar com certeza não era humano, e ao olhar diretamente para a janela não havia nada lá. Por um lado, fiquei feliz por só ter imaginado aquilo, mas por outro, fiquei consumido de medo quando o pensamento de que aquilo realmente tivesse acontecido passou pela minha cabeça. Não tive muito tempo para pensar sobre aquilo, pois nesse momento senti a mão de minha mãe em meu ombro e sua calma respiração sobre a minha cabeça, o que me trouxe uma enorme sensação de conforto. Só aí, me lembrei de que ela não estava em casa. Saí correndo sem prestar muita atenção no caminho, o que resultou em minha queda. Acordei em um hospital, com a minha mãe dormindo em uma cadeira ao meu lado. Ao me mexer, ela acordou e me abraçou chorando. Disse que me encontrou inconsciente e com um ferimento na cabeça. Em seguida, perguntou o que tinha acontecido. Com medo de que ela novamente duvidasse da minha sanidade, me via obrigado a mentir e disse que não me lembrava, o que era bem justificável, já que eu tinha batido a cabeça. Na manhã seguinte, fui liberado e após ouvir os conselhos e advertências do médico, fomos para casa. Após a saída do hospital, comecei a ver constantemente a mesma menina de cabelos pretos, e toda vez que eu a via, ela parecia estar mais perto. No dia seguinte, comecei a ouvir passos, constantemente enquanto andava. Durante a noite, passei a ouvir sussurros. Aquilo finalmente estava começando a afetar meu psicológico. Eu não conseguia mais sair de casa e nem conversar com ninguém. Ia pensar que talvez estivesse acontecendo comigo o mesmo que aconteceu com Matt. Comecei a pensar no que tinha feito esse fenômeno começar, então me lembrei dos discos que havia emprestado ao Matt e que agora estavam comigo, e do estranho conteúdo de um deles, que dizia palavras que não conseguia identificar. Então fui à sua procura e ao escutá-lo novamente, ouvi a palavra morte. Só que agora ela estava em alto e bom som. Aquilo me causou uma angústia profunda, e nesse momento ouvi passos atrás de mim. Inutilmente perguntei se era minha mãe, e os passos se aproximaram mais, e mais, e mais, até ficarem bem próximos e cessarem. Sem muitas alternativas, peguei o disco e arremessei-o contra a parede, o destruindo. Imediatamente senti uma sensação de alívio. Tomei coragem e olhei para trás. Não tinha nada. Finalmente, tudo tinha acabado. O que quer que fosse aquilo havia sido destruído junto com o disco. Ou era o que eu pensava, até chegar em casa e ver a minha mãe morta, esfaqueada. Ela segurava uma câmera e tinha uma foto. Não durma. Seu nome era Samira. Era uma bela garota nascida em Israel. Pele morena, cabelos longos e lisos, olhos negros e profundos. Parecia uma garota normal, mas tinha pesadelos, terríveis pesadelos, cuja culpa colocava nas guerras do seu país. Quando ela completou 14 anos, seus pais resolveram vender a casa e se mudaram para Londres, na esperança de ajudar a filha. Como estavam enganados. Nas noites que se seguiram, os pesadelos da jovem Samira ficaram ainda piores. Toda noite, ao fechar seus olhos, a escuridão tomava conta dela. Mas não era uma escuridão comum, era pesada e fria, como se não houvesse nada ali. Então, aquela criatura aparecia. Era um homem, seus ossos aparecendo sobre a pele puxada, completamente nu e careca. Onde deveriam estar seus olhos, havia 2 órbitas vazias, como se eles tivessem sido arrancados, e sua boca tinha sido costurada em um insano sorriso eterno. Nos primeiros encontros, sentirá pavor daquilo, mas ele nunca tinha feito mal. Era seu guia. Ele a guiava pela escuridão até que ficasse mais clara, mas o que via não era melhor. Passava por portões negros, para dentro das ruínas carbonizadas de uma cidade. Impossível de dizer se era nova ou velha. Ali, a escuridão estava viva, em formas distintas, cujos sorrisos eram as únicas coisas que pareciam reais. E havia pessoas que eram rasgadas pelas sombras, gritavam por piedade e tentavam correr, embora soubesse que não havia salvação. O estranho homem passava por ela sem se importar e a guiava até o centro do lugar, onde estava o palhaço. Era um homem de sorriso zombeiro e riso demente, com a maquiagem de palhaço borrada e pernas de bode que estalavam nas pedras. Eles vêm pra cá porque merecem estar aqui, dizia ele à garota entre risos, mas você não merece estar aqui. Se não quer vir pra cá, então não durma.
Era nessa hora que Samira acordava chorando, mas não havia nada que pudesse fazer. Já havia frequentado todos os psicólogos, todas as terapeutas e de nada adiantava. Toda noite, quando dormia, era levada pelo guia cego até o palhaço e ouvia as mesmas palavras que uma fazia acordar apavorada. Uma noite, ainda seguindo fiel guia, resolveu fazer-lhe a pergunta: por que sempre está rindo se não é feliz? O guia virou-se para ela, os buracos de seus olhos quase voltados na sua direção, mas não respondeu. Não podia falar, então virou-se para a frente de novo e recomeçou a andar. Samira o seguiu, mas segundos depois ele desapareceu. A garota entrou em pânico, olhando à volta à procura de seu guia, mas via apenas as sombras de suas vítimas. Parou, chorando de medo, rezando para acordar, mas continuava ali. Então, seguiu os passos. Toque, toque, toque. O som de cascos batendo na pedra e chegando mais perto. O palhaço dos cascos de bode apareceu ao seu lado com um grande sorriso maldoso. Boa notícia, disse ele. Você merece vir pra cá. Vou te levar para um passeio comigo pela minha terra. Samira deu um grito de pavor, dando-lhe as costas e desatando a correr. Forçava-se a ir mais rápido, como nunca em sua vida, mas os cascos estavam sempre próximos a ela. Depois de muito tempo correndo, acabou tropeçando e caiu. Quando levantou o rosto, o palhaço estava à sua frente. Deixe-me ver esses braços, pediu antes de segurar seus braços e com as longas unhas cortar seus pulsos. Pra você vir mais rápido, amorzinho, você tem uma missão. Merece vir pra cá. Quando viu o sangue escorrendo, Samira gritou, ainda mais assustada. Acordando, por um segundo, pensou que estava salvo, mas então viu seu lençol manchado de sangue e os pulsos abertos. Seus pais entraram logo depois e a levaram para o hospital. Os médicos cuidaram dos cortes e a polícia interpretou aquilo como uma tentativa de suicídio, pois não era possível que alguém tivesse entrado na sua casa ou que um palhaço de seus pesadelos a atacasse em sonhos. Samira decidiu que nunca mais dormiria, para nunca voltar para aquele mundo de terror. Começou a tomar remédios para manter-se acordada, e nos anos que se seguiram, acabou se viciando neles. Com 18 anos, não conseguia sair de casa, tampouco cursar a faculdade, apesar de sempre ter sido uma ótima aluna, tudo para ficar longe dos demônios e de seus sorrisos diabólicos. Um dia, ficou sozinha em casa, e ao descer para a cozinha, encontrou o palhaço lá. Estava sonhando acordada. Vou esfaquear seus pais, ele disse passeando em volta do fogão. Você tem problemas, vão colocar a culpa em você. Vai ser divertido, não vai? Ele começou a rir, enquanto Samira chorou, correu para o banheiro e abriu a caixa de remédios no chão. Todo o seu conteúdo se espalhou pelo chão, enquanto ela pegava desesperada 3 potes de pílulas, entrou na banheira e tomou os remédios de uma vez. Fechou os olhos e nunca mais acordou. Quando seus pais voltaram e encontraram, pensaram que a filha, enfim, conseguirá se matar, e se sentiram culpados, mas concordaram que ela estava em um lugar melhor agora, longe de tudo o que a apavorava. Como estavam errados. Eu estou com medo, voltando para o mundo da escuridão, enquanto alguma coisa arranha a porta do meu quarto, tentando entrar, me impedindo de fugir. O palhaço disse que eu mereço estar aqui, para que descreva o que vejo pela janela. O que eu vejo são um monstro de sombras torturando pessoas com seus sorrisos malignos, e vejo Samira. Ela me contou sua história quando apareci lá pela primeira vez, vagando por esse mundo. No começo, eu a achava muito bonita, mas logo apareceu careca e nua, implorando por ajuda. Eu tentei lhe explicar que eu não podia fazer nada, só podia ir pra lá quando dormia, e não sei explicar. Achava que isso deixaria o palhaço furioso. Dias depois, seus olhos haviam sido arrancados. Eu quero ver, ela gritava pra mim, mas sem me ver. Eu preciso da luz, da luz. Logo depois, apareceu com a boca costurada e um sorriso assustador e nunca mais falou nada. Eu não quero me transformar em algo como Samira. A minha história está acabando, mas ainda posso avisá-lo. Fique longe dos guias, fique longe da escuridão, fique longe do palhaço das pernas do bode. E não durma.